Os Horrores de Dolores Road, nova série da Prime Video, já está disponível na plataforma. Essa é uma série que eu não encontrei, sabia que ia estrear junto com o filme na sexta-feira, mas foi difícil para encontrar essa série, fui clicando em vários lugares, até que eu consegui pesquisando, então vai, digita Os Horrores de Dolores Road, que assim você encontra. Talvez seja um pouco difícil encontrar na plataforma devido ao teor, ser uma série maior de 18 anos, e entre outros conteúdos que acaba tendo, é um pouco difícil, mas vão, assistam. Eu me diverti bastante, me surpreendi bastante com essa série. Nós acompanhamos Dolores Road, uma mulher latina que passou 16 anos na prisão a- devido a uma agressão a um policial e também a tráfico de drogas. Ela saiu da prisão e busca encontrar, depois desses 16 anos, ela saiu da prisão e vai para sua cidade natal, que é em Washington Heights, em busca, né, do seu namorado, que ele sim era o responsável pelas drogas e por aquele ponto, mas ela acaba encontrando um Washington Heights completamente elitizada. E agora, para poder encontrar o seu namorado e para tentar sobreviver a um novo tempo, ela acaba tendo a ajuda do seu melhor amigo, né, do passado, e acaba utilizando umas atitudes extremas para poder sobreviver. Eu acho que não tem como não falar do próprio spoiler da série nessa crítica. Ela faz uma certa reinvenção ao Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Flat. Se você já ouviu falar desse musical ou se você já assistiu o filme com Helena Bonham Carter e John Depp, você já sabe do que eu estou falando. Essa série da Prime Video faz essa reinvenção com essa mulher latina em Washington Heights elitizada, e ao invés de ser uma barbearia, ela fazendo massagem, e ao invés de serem tortas, são os empanados. É muito divertida. Essa série tem um humor mordaz, muito bacana, muito divertido. Você não dá gargalhadas exageradas. A série não te força a fazer rir, mas devido a todas as situações, as complicações, os desencontros que a série apresenta, você vai se divertindo, você vai achando engraçado todas essas situações, e isso é muito bom para essa série. Ela consegue trazer todo esse tom divertido e sombrio ao mesmo tempo, irônico, com humor ácido. É incrível, eu me surpreendi completamente. E a história tem uma boa narrativa, tem uma boa história. Nós acompanhamos essa Dolores Rhodes. No passado, ela namorava o dono das drogas desse lugar, em Washington Heights. Ela era basicamente a rainha, todo mundo a respeitava, ela era vista de forma imponente e ela fazia tudo aquilo para defender o seu namorado. Ela tinha uma certa devoção a ele, que é outro arco bem interessante, essa questão de devoção. É... E um dia, simplesmente, ela foi presa com as drogas, foi acusada de ser a traficante do seu namorado, o Dominique. Ela agrediu o policial, que complicou mais ainda, mas ela não entregou, ela não dedurou, ela não foi X9, que é algo importante para ela e que de certa forma é importante para essa questão de negócios, drogas, roubos, enfim. É muito importante essa questão de fidelidade, e ela foi fiel a ele. Só que depois de 16 anos, quando ela cumpriu toda a pena e que ela sai da prisão, ela encontra um Washington Heights completamente diferente, e ela não encontra o Dominique, o seu namorado, que simplesmente desapareceu, e para piorar, desapareceu com todo o dinheiro que ela tinha juntado, deixando ela com uma para frente e outra atrás. Ou seja, essa fidelidade dela foi tudo por água abaixo. Ela só se complicou, perdeu 16 anos da sua vida. Que aí sim ela vai em busca desse reencontro, um reencontro de identidade, reencontro de seus próprios sonhos, seus próprios objetivos, pensa em fazer faculdade, pensa em poder trabalhar, só que o lugar onde ela vive está completamente diferente, elitizado, ela precisa da ajuda do seu amigo do passado, que de certa forma gostava dela, que está numa empresa praticamente falida de empanados, caindo aos pedaços, se endividando a cada dia mais, com aluguéis atrasados, e ela assim acaba encontrando ali algo que ela aprendeu na própria delegacia, que é a massagem,
para em busca desse sonho, para em busca dos seus próprios objetivos, mudar de vida. Tem um canto, por mais que seja algo bem pequeno, mas algo que possa ser dela, mais óbvio. Enquanto tudo isso acontece, ela também vai em busca de vingança. Ela quer encontrar o Dominique, ela quer vingar o que ele fez com ela. E porque ele simplesmente sumiu com todo o dinheiro. E toda essa busca por sua própria independência, sua própria independência devido a essa dependência do Dominique, ela acaba se enrolando e simplesmente em um incidente mata um dos seus clientes e o seu melhor amigo utiliza a carne para fazer empanados. E assim acaba se enrolando ainda mais. Eu já estou contando muito sobre essa série, enfim. E assim a série ela vai trazendo esse humor mordaz sobre esses assassinatos. E tem algo bem interessante em que eu acho que a série não conseguiu utilizar tão bem, não conseguiu aproveitar tão bem. Além desse arco da Dolores, tudo isso acaba acontecendo numa história que ela mesma conta para uma mulher que está fazendo um musical, está fazendo uma peça da Broadway sobre a Dolores Rhodes. E assim a própria Dolores conta para essa mulher, né, tudo o que ela passou no seu passado. Esse início da série, ele é meio desnecessário. Essa mulher fazendo uma peça na Broadway sobre a Dolores Rhodes, meio que dando não é vangloriando, mas trazendo ali um pouco dessa personagem e dos boatos dessa personagem, a, as vítimas as vítimas dela é meio desnecessário, não, é bem jogado, não é tão aprofundado, mas eu acho que tem algo interessante que a série deveria ter colocado, deveria ter utilizado como se fosse uma própria tentativa de incriminar mesmo a Dolores Rhodes, tentar colocar ela como um serial killer, tentar colocar ela como uma assassina com tudo premeditado, com vício em matar. Eles não conseguiram trazer isso muito bem, bem pincelado essa parte de colocá-la como uma serial killer, colocá-la como uma assassina que pensa antes de agir, que que planeja todos os seus assassinatos e tudo mais. A série ela poderia ter aproveitado muito bem isso. Dá para notar que o sentido dessa peça da Broadway é isso, pelas poucas conversas que a gente acompanha no início dessa tentativa de endemonizar a Dolores Rhodes, entende? É, a série deveria ter muito bem aproveitado, ter um gasto maior de poder colocá-la como essa pessoa, com essa vilã horrorosa, maligna, malévola, sabe? Pois conforme a gente vai acompanhando a forma como todas essas mortes aconteceram, as coincidências, os problemas que foram acontecendo, os percalços que foram acontecendo, simplesmente veio, ela lutou e do nada acabou matando, sem querer, ao acaso. Né? Ela poderia ter tudo sido diferente se a pessoa não tivesse ido lá, se não tivesse visto tal coisa. Então deixaria a série melhor ainda, muito mais bem aproveitado, trazendo essa questão do pré-julgamento da mulher, entende? Por mais que alguns possam se incomodar com essa questão da própria de pensar que possivelmente a série está tentando militar, mas eu acho que não é questão de militar, mas sim trazer um ponto de vista. Eu acho que daria, seria melhor, daria mais, teria mais qualidade, entende? Eu acho que é mais engraçado, mais qualidade. Talvez ao invés de dar um 8 dar um 10, entende? É tipo isso, é estilo isso. Então, esse começo dela conversando com uma atriz que está fazendo o seu personagem na Broadway, tanto no começo e tanto no final, é meio desnecessário. Dá para entender que é uma justificativa para encontrar algo que ela está procurando, mas poderia ser descartado ou aumentado ainda mais pela questão
de Dolores Rhodes, uma assassina, uma serial killer, um, uma pessoa demoníaca que faz os seus crimes de antemão, já pensa em tudo, eu acho que é premeditado a palavra correta, que já pensou em como matar as pessoas, ela tem uma própria forma de matar, todo um esquema, já tem uma própria identidade, sabe? Quer trazer todo esse mito de Dolores para o início, para depois a gente acompanhar o que de fato aconteceu, para a gente se divertir ainda mais com os acasos, com os percalços, que enfim, seria mais divertido ao meu ver. E também tem outra questão da própria dependência da Dolores. Ela acaba se envolvendo com o seu amigo, ela acaba tendo relações com ele, então ela tem essa certa dependência por alguém ao seu lado. Que isso a leva para o fundo do buraco. Ela acaba depositando ali, tendo fé em uma outra pessoa. Ela foi abraçada por esse amigo, ela ganhou um cantinho, ela consegue trabalhar lá como massagista e aparentemente ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa amigável, uma pessoa maravilhosa para ela. Os dois acabam meio que se completando, pois os dois eles têm o mesmo vínculo devido ao passado, os dois amavam aquele lugar, aquela antiga Washington Heights, e que agora está diferente, os dois são pisados por essa nova elite ao seu redor, por todas as pessoas ao seu redor, mas os dois se entendem, e aí depois ele vira uma pessoa ruim, pois ele é mais um homem que está usando, que está meio que abusando dela, abusando das suas habilidades, do seu intelecto, e enfim. É algo bacana esse arco dela em relação a codepender de uma outra pessoa. E, enfim, eu achei fantástica. Não dava nada para essa série. Demorei, fui para assistir hoje no domingo. A série lançou na sexta. Demorei bastante para iniciar esse conteúdo, mas me diverti. Foi incrível e eu recomendo. Não dá, quando você não dá nada para um conteúdo, ele acaba sendo sim incrível, né? Mas não é a melhor série do ano, nada disso. É só de que foi uma grata surpresa. Vocês entenderam? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. É claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal. Tchau.